Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E nós estamos hoje aqui para mais uma leitura da Palavra de Deus no livro de Josué, onde nós estamos a cada momento, a cada instante, aprendendo. E hoje nós estaremos lendo o livro de Josué e nós estaremos lendo o capítulo 21, que é as cidades da tribo de Levi. E como eu sempre falo, o nosso propósito é adquirirmos conhecimento da palavra do Senhor. E nós só adquirimos conhecimento quando nós optamos para a leitura da palavra do Senhor, para que nós venhamos ter esclarecimento naquilo em que muitas das vezes nós queremos compreender. E eu tenho certeza que o Senhor nosso Deus, Ele tem aberto, a nossa mente, o nosso interesse para a palavra do Senhor, porque, como eu sempre falo, é maravilhoso nós tirarmos algum momento para nós estar lendo a palavra do Senhor nosso Pai. O Rio de Janeiro continua muito quente, irmãos, olha, muito quente o Rio de Janeiro, mas como a palavra do Senhor fala, em tudo dai graça, o Rio de Janeiro, a cada dia que passa, estão prevendo aí um sábado diferente, um sábado mais quente ainda, e não é só o Rio de Janeiro, eu vi até São Paulo, acompanhei aí o status do nosso irmão Levi, lá de São Paulo, 41 graus, então o negócio tá ficando cada dia, estreito, vamos dizer assim, e o homem, sempre procurando uma desculpa para esses sinais, essas ocasiões que acontecem na face da terra. Mas, irmãos, é sobre a minha mamãe, a nossa irmã Joana, graças a Deus está correndo tudo bem, com a minha mamãe, a nossa irmã Joana está se recuperando muito bem e nós estamos aguardando aí o grande dia, que a gente está torcendo para que nesta sexta-feira ela venha ter alta, ela venha poder estar em casa, e eu tenho certeza que vai ser uma alegria para todos nós, Está se recuperando muito bem, como eu falei para os irmãos, só a parte, de cicatrizar onde foi feito as cirurgias, na perna, é que estava demorando um pouco, mas o médico passou um medicamento lá e com certeza está resolvendo. E permitindo o Senhor nosso Deus, amanhã, sexta-feira, eu estarei me locomovendo até a cidade de Campos para poder estar ali com a minha mãe, com o meu pai e junto nós estarmos alegrando ali também, juntamente com a minha irmã Selma e o Senhor nosso Deus abençoando cada um de nós. Então vamos agora à leitura da palavra do Senhor, Escolhi esse cantinho aqui hoje por causa do vento, mas aqui dentro é impossível, Se está impossível o vento lá fora, o pé de jabuticaba nem se mexe, Imagine aqui dentro. Mas vamos prosseguir com a nossa leitura da palavra de Deus. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Vamos agora à leitura, livro de Josué 21, e nós estaremos lendo um total de 45 versículos. Amém? Então vamos à leitura neste momento. Josué 21 e 1. As cidades da tribo de Levi. Verso 1. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel.
Verso 2: E falaram-lhe em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arrabaldes para os nossos animais. Verso 3: Pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito do Senhor. Estas cidades os seus arrabaldes. Verso 4: E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas e os filhos de Arão, o sacerdote. Dentre os levitas caíram por sorte da tribo de Judá, e da tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim, 13 cidades. Verso 5: E aos outros filhos de Coate caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. Verso 6: E aos filhos de Gerson caíram por sorte das famílias da tribo de Isacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naphtali, e da meia tribo de Manassés em Bazã, 13 cidades. Versículo 7: E aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. Verso 8: E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Verso 9: Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades que por nome foram nomeadas. Verso 10: E para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Verso 11. Verso 11 que diz assim: Assim lhe deram as cidades de Arba, do pai de Anaque, esta é Hebrom, no monte de Judá, e os seus arrabaldes em redor dela. Verso 12. Porém o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Verso 13. Assim aos filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida, Hebrom e os seus arrabaldes, e Libna e os seus arrabaldes. Verso 14. E Jatir e os seus arrabaldes, e Estemoá e os seus arrabaldes. Verso 15. E Olom e os seus arrabaldes, e Debir e os seus arrabaldes. Verso 16. E Ain e os seus arrabaldes, e Jutá e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes, 9 cidades destas duas tribos. Verso 17.
E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, Geba e os seus arrabaldes. Verso 18. E Anatote e os seus arrabaldes, e Almon e os seus arrabaldes. 4 cidades. Verso 19. E as famílias dos filhos de Coate, levita, que ficaram dos filhos de Coate, e tiveram as cidades da sua sorte na tribo de Efraim. Verso 21. E deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes, no monte de Efraim, e Gesem e os seus arrabaldes. Verso 22. Quibsaim e os seus arrabaldes, e Bet-Horon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, verso 23. E da tribo de Dan, Eliaque e os seus arrabaldes, Gibeton e os seus arrabaldes. Verso 24. E Aijalon e os seus arrabaldes, Gate-Rimon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Verso 25. E da meia tribo de Manassés, Tanaque e os seus arrabaldes, Gate-Rimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. Verso 26. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arrabaldes. Verso 27. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida em Bazã, e os seus arrabaldes, e Bet-Terá e os seus arrabaldes, 2 cidades. Verso 28. E da tribo de Isacar, Quiseon e os seus arrabaldes, Deberate e os seus arrabaldes. Verso 29. E Jarmute e os seus arrabaldes, Enganim e os seus arrabaldes, 4 cidades. Verso 30. E da tribo de Azer, Misal e os seus arrabaldes, Abidom e os seus arrabaldes. Verso 31. E Eucate e os seus arrabaldes, Reobe e os seus arrabaldes, 4 cidades. Verso 32. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade do refúgio do homicida na Galileia, e os seus arrabaldes, e Omote-dor e os seus arrabaldes, e Cartã e os seus arrabaldes, 3 cidades. Verso 33. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. Verso 34. E as famílias dos demais filhos de Merari, dos levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Jaquineão e os seus arrabaldes, Cartã
e os seus arrabaldes. Verso 35. E Dina e os seus arrabaldes. Nalau e os seus arrabaldes. 4 cidades. Verso 30. Deixa eu ver aqui. Verso 36. E da tribo de Ruben, Bezer e os seus arrabaldes, Jaça e os seus arrabaldes. Verso 37. E Quedemote e os seus arrabaldes, e Mefaate e os seus arrabaldes. 4 cidades. Verso 38. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade, e os seus arrabaldes, e Naanaim e os seus arrabaldes. Verso 39. E Esbom e os seus arrabaldes, Jacem e os seus arrabaldes. 4 cidades. Verso 40. Todas estas cidades foram filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Verso 41. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 45 cidades e os seus arrabaldes. Verso 42. Estavam estas cidades, cada qual com seus arrabaldes, em redor delas. Assim estavam todas estas cidades. Verso 43. Desta sorte deu o Senhor a Israel toda a terra, que jurara dar a seus pais, e a possuirão e habitarão nela. Verso 44. E o Senhor lhe deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Agora vamos para o versículo 45 e final. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Amém? Então a gente vê aí que as promessas que foram feitas no ministério de Moisés, ainda com Josué, começa cada promessa a se cumprir. E como eu sempre digo para os irmãos, como é maravilhoso a nossa fidelidade para com o Senhor, porque muitas das vezes o que acontece é nós pedirmos as bênçãos do Senhor e muitas das vezes no meio do caminho haver desistência, como houve também, nesse ministério de Moisés. Quantos que saíram do Egito e não chegaram na terra prometida? Quantos, que no meio do caminho se perverteram, começaram a adorar outros deuses? E aí eu te pergunto, como que a promessa do Senhor, ela vai cumprir se nós não obedecemos a lei, o mandamento do Senhor? Então, medita bastante nesta palavra. Amém? Eu quero neste momento fazer uma oração, agradecer a cada irmão, a cada irmã, a cada um que tem participado conosco das nossas lives aqui no canal Tempozio, a leitura da palavra do Senhor. E como eu sempre digo, isso é maravilhoso, irmãos,
para cada um de nós, para nós obtermos conhecimento e guardar este conhecimento que jamais alguém poderá tirar de você, esse conhecimento que nós adquirimos lendo a Bíblia Sagrada. Amém? Eu quero fazer uma oração e agradecer a Deus por mais esta quinta-feira abençoada. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua resposta, a Tua vitória, Pai. Em favor, meu Deus, de cada irmão, cada irmã, cada lar, cada família, cada inscrito, Senhor, deste canal que tem acompanhado esses momentos que é a leitura da palavra. Senhor, abra o nosso entendimento, abra o nosso conhecimento cada vez mais. Que não nós, Senhor, mas que o Senhor possa trabalhar na mente de cada um. Ó Deus de poder, eu te apresento a minha mamãe, sejas, meu Deus, com a minha mãe ali naquele hospital, dê graça, dê força, fortaleça, Pai, cada vez mais. Eu peço a Ti, meu Pai, eu te agradeço aqui agora pela vida deste irmão, pela vida desta irmã, este lar, esta família. Coloque as Tuas mãos poderosas, Pai. Realiza, Senhor, o Teu milagre. É o que eu te peço, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Irmãos, que Deus abençoe a todos. Foi aí mais esta live no canal Tempozinho. Lembrando que amanhã é sexta-feira, teremos também a nossa live no horário das 3 horas da tarde. E eu tenho certeza que juntos nós iremos adquirir conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Então fiquem todos na paz do Senhor. Como eu sempre gosto de dizer, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe e ótima tarde aí de quinta-feira e uma sexta-feira abençoada também na tua vida. Deus abençoe a todos.